Preparar os mortos para o funeral é um trabalho solitário e muitas vezes assustador. Passar noites inteiras dormindo sozinho em casas funerárias antigas pode ser um convite para experiências sobrenaturais. Durante meus 26 anos nessa profissão, vivi muitos momentos que não consegui explicar racionalmente. Hoje, vou compartilhar as 3 experiências em 3 histórias mais marcantes que tive. Como a noite em que vi o reflexo de uma garotinha atravessando o corredor atrás de mim, mas quando fui procurá-la, não havia ninguém. Ou quando a marca exata de um homem morto com um tiro na cabeça inexplicavelmente apareceu na porta de uma das salas, assustando a todos. Trabalhar com a morte me ensinou que ainda existem muitos mistérios que nossa ciência não consegue desvendar. Talvez exista mesmo uma linha tênue entre este mundo e o que vem depois. Convido vocês a conhecerem um pouco dessas histórias arrepiantes e tirem suas próprias conclusões. Preparem-se para entrar num mundo de sombras, onde nem tudo pode ser explicado pela luz da razão. Eu trabalhei como chefe de funeral e pessoa que prepara corpos por 26 anos. Nesse tempo, morei em 3 casas de funeral diferentes e passei muitas noites dormindo num sofá, numa sala onde as pessoas veem o corpo antes do enterro. Isso acontecia quando eu trabalhava até muito tarde, às 3 ou 4 da manhã, e no dia seguinte tinha que começar a trabalhar de novo às 6 ou 7 da manhã. Eu acho que aconteceram muitas coisas sobrenaturais nesses lugares, mas a maioria era tão fraquinha que dava para explicar ou nem perceber. Por exemplo, ouvir vozes baixinhas quando estou sozinho no prédio, ouvir passos onde não tem ninguém andando, ver uma sombra virando uma esquina no final do corredor. Teve alguns outros acontecidos diferentes também. Mas o que mais me impressionou foi no começo da minha carreira, numa noite numa casa funerária que tinha sido uma casa de família antes. O prédio tinha um corredor comprido e reto no meio, com salas dos 2 lados. As portas da frente e de trás eram de vidro, então parecia que você estava se olhando no espelho. Num dia, teve um velório até umas 10h30 da noite. Como eu era o funcionário mais novo, tinha que ficar para limpar tudo e deixar pronto para o dia seguinte. Enquanto passava o aspirador no corredor, olhei para o espelho da porta e vi uma menininha de uns 6 ou 7 anos atravessando atrás de mim. Pensei que alguma família tinha deixado a criança para trás, o que já tinha acontecido antes. Depois de uns 10 minutos procurando ela num escritório pequeno, com só uma porta e janela trancada, vi que não tinha menina nenhuma. Mesmo assim, nunca deixei essas coisas atrapalharem meu trabalho. Mas admito que depois disso, sempre olhava pro chão enquanto passava o aspirador naquele corredor, para ter certeza que não ia perder. A morte é uma parte inevitável da vida, mas nem por isso é mais fácil de lidar, especialmente quando envolve uma criança. Foi com uma mistura de curiosidade e pesar que ouvi as histórias do meu amigo agente funerário sobre seu trabalho. Em particular, uma história me marcou profundamente, a de uma garotinha que, mesmo depois de falecer, ainda chamava pelo pai com uma voz cheia de saudades. Era uma família destroçada pela dor da perda. O pranto ecoava pelos corredores vazios do velório enquanto preparavam o corpo sem vida da menina. Mas ao trancar as portas, os funcionários ouviram o impossível, o choro rouco e soluçante que clamava papai. Meu amigo se comoveu com o encelamento que atravessava o véu entre os mundos. Em um gesto de compaixão, ele ligou para o pai dilacerado pela tragédia. Ao ouvir a voz etérea da filha, o homem desabou em lágrimas e sussurrou palavras de conforto e despedida. Pai e filha compartilharam um último momento juntos através do telefone. No dia seguinte, só havia silêncio. Essa história me fez refletir sobre como mesmo diante dos mistérios da morte, os laços de amor e família podem transcender qualquer barreira. Aquele ano entre pai e filha era forte o bastante para ecoar além do túmulo, unindo-os numa última demonstração de afeição. Histórias assim nos lembram da resiliência do espírito humano.
Quando eu era mais jovem, fiz amizade com um jovem agente funerário. Começamos a conversar e achei ele muito simpático e interessante. Ele foi um verdadeiro bom contador de histórias, como esta que vou contar para você hoje. De vez em quando ele me contava algumas coisas que aconteciam em seu trabalho. Como o caso de uma garotinha que eles tinham como cliente. Meu amigo disse que ela parecia uma princesinha. Muito delicada e tão doce. A família dela foi destruída. Ninguém deveria sobreviver à perda de um filho. Houve choro e lamento. Você pode imaginar a dor. O pai dela estava completamente quebrado. Ele estava com tanta dor que você podia sentir seu coração partido e sua alma despedaçada. Isso é o que meu amigo estava me dizendo, pois eu não estava lá. Depois que a família voltou para casa e os agentes funerários trancaram o local, lembre-se que sempre havia alguém para sentar e cuidar do local. Os dois homens ouviram uma criança chorando e chamando pelo pai. Meu amigo disse que essa foi a coisa mais triste que ele já experimentou. Ele me confessou que depois que a criança foi enterrada, ela ainda chorava e perguntava pelo papai. Meu amigo fez algo que não queria que ninguém soubesse, então agora estou lhe contando. Ele ligou para o pai e disse-lhe para, por favor, vir depois do expediente para que ele pudesse dizer à sua filhinha para ir para casa com ele. O pai ouviu sua filha chamando por ele e ficou muito feliz. Ele disse à sua princesinha para voltar para casa com ele. Papai te ama e sente muito a sua falta, e meu amigo disse que depois daquela manhã não havia mais choro nem pergunta pelo papai. Essa foi apenas uma das histórias que ele me contou. Havia muitas outras coisas paranormais acontecendo naquela funerária. Um amigo meu uma vez me disse uma frase. Me disse que para tudo que sabemos há 10 coisas que não sabemos. O amor pode atravessar o tempo e a morte. Acredito que o amor entre filha e pai era tão forte que eles encontraram a paz um com o outro. Eles cruzaram a ponte da eternidade para estarem um com o outro. Como inúmeras outras almas fizeram. Espero que eles e inúmeros outros que passaram antes de nós encontrem contentamento e paz. Trabalhar em uma casa funerária pode ser uma experiência inquieta. A rotina envolve lidar com a morte de perto, consolando famílias de luto e preparando corpos para o último adeus. Com o tempo, é normal se acostumar com esse mundo de perdas e despedidas. Ou quase. Pois algumas experiências vão muito além do que se pode explicar racionalmente. É sobre uma dessas situações inexplicáveis que pretendo falar neste vídeo. Algo que vi com meus próprios olhos e ainda me causa arrepios quando lembro. Trata-se da estranha marca que surgiu na porta de uma das salas da casa funerária onde trabalhava, logo após o sepultamento de um homem morto com um tiro na testa durante um assalto. Uma marca que reproduzia com detalhes assustadores o mesmo ferimento da vítima, como se ela tivesse sido impressa ali. Nesse vídeo, vou reconstituir os eventos que culminaram nesse fenômeno perturbador, compartilhando os detalhes do caso e as teorias que tenho sobre suas possíveis origens. Pode até soar descabido e irrealista para alguns, mas garanto que o que presenciei naquele dia supera qualquer explicação racional. Eu trabalhava numa casa de funeral fazendo o serviço de preparar os corpos antes dos enterros. Mesmo tendo visto algumas coisas estranhas de vez em quando, eu normalmente achava que tinha uma explicação normal. Mas teve um caso que não consigo explicar de jeito nenhum. Vou contar o que aconteceu antes para você entender melhor. Uma semana antes de tudo acontecer, eu conheci uma senhora que o filho tinha sido morto num assalto a uma loja. Ela também me contou de outras coisas ruins que tinham acontecido com os filhos dela. Eu senti muita pena. Mais tarde naquele dia, fui buscar o corpo do filho dela no necrotério e preparei ele para os rituais de despedida. Ele tinha levado um tiro na testa. Alguns dias depois, fizemos o enterro dele.
Uma outra coisa é que meu chefe adorava fazer pegadinhas, como colocar uma cobra de mentira embaixo da mesa para assustar a gente. E eu me vinguei dele por causa disso também. Bom, voltando ao que aconteceu. Eu tinha ido trabalhar e meu chefe estava me esperando. Ele disse que precisava me mostrar uma coisa. Eu fui com ele até a sala onde se prepara os caixões. Antes de entrar, ele pediu para eu fechar os olhos. Eu pensei o que ele aprontou agora, mas concordei do mesmo jeito. Ele me levou para dentro da sala e mandou eu abrir os olhos e ficar de frente para a porta. Eu lembro que falei Jesus, mas não era Jesus. Era a marca do homem que tinha levado o tiro na testa, com todos os mínimos detalhes. O terno, a camisa, a gravata de nó e o ferimento de bala. Até o cabelo ralinho que ele tinha nas laterais da cabeça estava lá. Meu chefe perguntou, mas a gente não acabou de enterrar esse cara? Mais tarde naquele dia, eu mostrei aquela porta para outros funcionários. Sim, aquilo assustou todo mundo. A porta acabou sendo trocada. Mas eu acho que dá para dizer que era algo sobrenatural, já que eu não consigo explicar de jeito nenhum aquilo.